Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Ainda ouço algumas Bíblias se movimentando aí. Aleluia, estou gostando de ver. O Carlos não está com a Bíblia no celular, Carlos. Eu fico de olho em você. Aleluia. Nós temos que ter Bíblia, né, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o Felipe que nos auxiliou nessa noite. A hora que eu olhei, falei, é um servo, né? Ei, Felipe, seu pastor te ama. Aleluia. Vamos lá? Estamos prontos? Aqui diz assim, eu estou com a tradução NAA. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler juntos? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos, nós vamos trabalhar durante todo esse ano, durante todo esse mês sobre família. E nessa noite eu quero trabalhar a respeito de um tema específico que Deus havia gerado sobre o meu coração, que é comunicação. O que eu faço quando fico com raiva? Aleluia. Quem não é casado nessa noite, Deus também vai falar com você. Sabe por quê? Porque esse sentimento, ele nos é comum. Existe uma ira, irmãos, que ela não é pecaminosa, mas existe uma ira que é pecaminosa. Amém? Em nome de Jesus. E é sobre isso que nós vamos pensar. Comunicação, o que eu faço quando fico com raiva. Bom, eu vou dar alguns pilares que eu vou trabalhar nessa noite, para você entender aquilo que nós vamos aprender sobre comunicação. Primeiro, a primeira coisa que nos afeta quando nós estamos irados é a nossa comunicação, né? E é sobre isso que eu quero pensar. Nós precisamos entender que a nossa comunicação precisa estar baseada num fundamento. Que fundamento que é esse, irmãos? Na Sagrada Escritura, principalmente em um padrão que foi estabelecido por Deus para o nosso casamento. Aleluia. Então assim, aquilo que sai da nossa boca, a nossa linguagem, a nossa comunicação, precisa estar firmada nessa palavra. Aleluia. E dentro de um modelo bíblico, ok? Nós vamos entender quais são as dificuldades que nós enfrentamos para se comunicar. O que a gente enfrenta? O que geralmente acontece quando nós vamos comunicar, irmãos? Quando nós estamos irados. Nós já estamos irritados, nós apresentamos um coração ingrato diante de Deus. O que eu faço com relação às minhas emoções? Tá? Também vamos trabalhar. Qual é a visão bíblica para nós lidarmos com as nossas emoções? Será que nós podemos exercer um controle sobre as nossas reações? Tá? Então, nós vamos trabalhar bastante coisa nessa noite. Não fica preocupado, quem quiser anotar, você pode ficar tranquilo que eu vou postar todos os nossos slides lá no mural, ok? Você que está fora do mural, você precisa fazer parte, lá para você acompanhar toda a agenda da igreja. Outro detalhe, hoje nós vamos aprender a discernir sobre desejo, objetivo e necessidade. Tudo isso reflete na nossa comunicação. Amém, meus irmãos? E o que nós devemos fazer diante dos nossos desejos? Nós vamos aprender também a transformar desejo, irmãos, em objetivos. Ok? Vou ensinar para vocês um teste de comunicação. Não, mas que chique, hein, pastora? Sim, aleluia. E maneiras que nós rejeitamos a emoção, os sentimentos dos outros e aceitamos os sentimentos. Combinado? Estamos juntos até aqui? Ok. Hoje eu vou usar de um método diferente para pregar, porque eu estou trabalhando com um tema, ok? Mas eu creio que você vai conseguir me acompanhar. A comunicação é uma das nossas... Não está passando, gente. Ah, é para lá? Muito obrigada, Carlos. Eu estou meio desorientada, né, Carlos?
Toda semana eu uso esse negócio e toda semana eu tenho dificuldade. Eu não sou dessa era, irmãos. Eu sou da era do papel. Olha só, gente, comunicar é uma das dificuldades que nós encontramos quando estamos com ira. E aí eu escrevi e coloquei aqui, no material que eu estava pesquisando a respeito de comunicação, algumas das nossas frases que nós usamos. Sempre que tentamos conversar sobre assuntos importantes, acabamos brigando. Ele sempre evita conversar sobre nosso relacionamento. Ela é nervosa demais. Quando não está chorando, está gritando ou reclamando de alguma coisa. Eu simplesmente evito conversar. É a melhor solução. Nós dois tentamos resolver os problemas no diálogo, mas mesmo assim não conseguimos aprofundar nosso relacionamento. A gente cai na defensiva ou fica impaciente um com o outro e acabamos nos sentindo cada vez mais distantes. Tem alguma coisa errada. Gente, observa que às vezes, nesse nosso diálogo, ou nós vamos estar numa posição defensiva, a gente quer se defender, ou então nós ficamos impacientes e não queremos ouvir os outros. Aleluia! Mas qual é o principal fundamento, gente, que precisa nortear a nossa comunicação? Gente, existe um modelo bíblico para o nosso casamento. É nisso que nós temos que caminhar firmados, pautados. Aleluia, você não pode perder isso de vista. Primeiro princípio fundamental: assumir o propósito de edificar nosso cônjuge incondicionalmente. Gente, nós somos chamados para edificar uns aos outros. Por isso que esse texto da carta aos Efésios começa a ser trabalhado: sujeitem-se uns aos outros. Será que essa fala edifica? Porque às vezes essa fala fere, porque às vezes essa fala de comparação, gente, magoa, gera amargura no coração, gera ressentimento, gera rancor. Amém, queridos? Segundo, dispor a contribuir para o atendimento das necessidades um do outro. Você está disposto a assumir o compromisso de atender a necessidade do seu cônjuge? Não é primeiro a sua, é primeiro a do seu cônjuge. Terceiro, ser um instrumento para promover o bem-estar espiritual e psicológico de nosso cônjuge. É preciso manter o coração aberto à atuação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, toda frase que tiver em azulzinho assim, como está no slide, eu estou querendo dar um destaque. Então fica ligado aí, tá? Meus amados, nós temos que assumir esse propósito de edificar. Quando você olhar para a sua relação conjugal, você precisa entender o seu papel. Que papel é esse, irmãos? É de edificar, dispor, a contribuir para atender a necessidade do outro e ser um instrumento para promover o bem-estar espiritual e psicológico do nosso cônjuge. Amém? Eu coloquei o versículo aí. Agora, ó. Fui muito rápido, peraí. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos lá. O que nós precisamos lembrar? Nós precisamos estabelecer que esse propósito de edificar, irmãos, não é uma opção, mas é um ato de obediência. Gente, nesses dias, Deus me deu uma revelação na madrugada. Eu entreguei essa revelação ontem, na tarde de mulheres. Deus me dava aquela passagem aonde Abraão pede que o seu servo busque para o seu filho uma esposa do seu povo, aquela que cria nos mesmos valores, que professava a mesma fé, aleluia. E é interessante porque quando eu acordei, o Espírito de Deus dizia duas coisas a mim. Primeira delas, o Espírito de Deus dizia assim: aquela mulher que não conhecia aquele servo se dispôs
e obedeceu, serviu ali a ele com água, os seus animais. Sabe por quê? Porque ela tinha um princípio no coração. Meus irmãos, tira o foco do seu cônjuge. Entenda que nós temos um propósito. Esse propósito é para edificar. E isso precisa ser diante de Deus um ato de obediência. Segundo a revelação que Deus falava comigo na madrugada. Tinha tempos que Deus não falava comigo assim, meus irmãos. Segunda revelação é que quando aquela jovem, Rebeca, teve a oportunidade de fazer uma escolha, ela escolheu, ela abraçou a oportunidade de ter um homem de Deus. Meus irmãos, eu preciso dizer a vocês que nós precisamos crer, aleluia, que o seu marido, que a sua esposa, à medida que eles vão ouvindo a palavra, queridos, nós precisamos crer que em algum momento o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração desse marido, vai tocar no coração dessa esposa e vai haver uma grande transformação. Aleluia, em nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, continuando a carta aos Efésios, os próximos versículos, no versículo 22, diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Gente, há algumas traduções que diz que a mulher deve respeitar o marido. Respeitar o marido, gente. Versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu irmão, você precisa amar a sua esposa. Com todas as suas fraquezas, com as potencialidades que ela tem, aleluia. Minha irmã, você tem que respeitar o seu marido, com todas as fraquezas que seu marido tem, e com todas as potencialidades que ele tem, aleluia, em nome de Jesus. O homem deve amar a esposa, e esta, respeitar o marido. E desse modo, ambos atenderem às necessidades um do outro. É assim que funciona, meus irmãos. Muitos leem essas determinações bíblicas, reconhecem que precisam obedecer-lhes, mas não vivem na prática. De vez em quando eu gosto de lembrar os irmãos. Meus irmãos, esse marido foi sua escolha. Minha querida, queridos maridos, essa escolha foi sua a respeito dessa esposa. Aleluia, em nome de Jesus. É claro que eu creio na soberania de Deus. É claro que eu creio num Deus, aleluia, que abençoou e tem abençoado o seu matrimônio. Aleluia, meus irmãos, em nome de Jesus. Para que a gente possa entender aqui, livro de Tiago, capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui nesse texto, irmão, está falando que esses sentimentos que nos dividem, que são chamados sentimentos facciosos,
eles nos levam a pecar. Quando você começa com uma ira tão grande no teu coração contra alguém, esse sentimento vai te levar a pecar. Sabe por quê? Porque esse sentimento de divisão, irmãos, gera nas nossas vidas, no nosso comportamento, contendas e brigas. Sabe o que são esses desejos, esses prazeres que está dizendo aqui na carta de Tiago, irmãos? Esses prazeres que estão em conflito dentro de nós, são os prazeres, são os desejos contrários à palavra de Deus. Aqui nesse texto fica claro a insatisfação no coração do homem. Eles não conseguem o que querem, entregam-se aos desejos, sua vida se enche de brigas e contendas. Nós podemos pensar que os descrentes é que se recusam a orar, mas os crentes muitas vezes deixam de levar tudo a Deus em oração. E é disso que Tiago está falando, que nós vamos diante de Deus com uma motivação errada. Meus amados, muitas das vezes, nós não levamos diante de Deus os nossos desejos. Nós precisamos levar diante de Deus os nossos desejos. Qual é o desejo? Aleluia! Desejo, irmão, é diferente de propósito. O nosso propósito é edificar uns aos outros. Aleluia! O nosso propósito não é dar lugar a um sentimento faccioso, um sentimento que nos divide, que gera contenda, que gera inimizade, aleluia, que gera brigas entre o casal. Não é esse sentimento. Gente, enquanto a gente não amadurece nesse aspecto, você está perdendo tempo. Tem casais aqui que vocês poderiam estar muito mais prósperos. Muito mais. Em todos os sentidos, espiritualmente, poderia desfrutar de uma prosperidade, já teria conquistado alguns bens juntos, construído algo juntos, mas toda a energia de vocês, vocês usam para estar na contenda, dentro de briga. Meus amados, vocês têm perdido tempo. Quais são as dificuldades que nós encontramos? Aleluia, para nos comunicar. Primeira, o fato de não termos assumido o compromisso de edificar. Devem-se à adoção de objetivos errados. Meu irmão, desejo nunca fecha. Essa conta de desejo, por exemplo, você achar que o outro precisa estar à sua disposição para servir aos seus desejos. Essa conta nunca vai fechar. Agora, o que nós temos que fazer é levar diante de Deus quais as mudanças que você anseia, qual o seu desejo que você anseia ver de mudança na sua esposa. Apresente diante de Deus, coloque diante de Deus. Ore, meus irmãos, jejue por isso. Orem juntos o casal, aleluia. Qual é o desejo do seu coração em ver mudanças sobre a vida do seu marido, dos seus filhos? Meus irmãos, nós apresentamos a Deus em oração. Gente, eu conheci uma pastora que ela orou muitos anos pelo marido, e que o marido chegava, ela em oração ali, ajoelhada, ele chegava e chutava. Não estou dizendo que mulher precisa se submeter a todo tipo de violência.
porque isso é crime, irmãos. Segundo, qual que é a dificuldade que nós temos de nos comunicar? Motivação egoísta. Enquanto o nosso propósito não for glorificar a Deus com o nosso casamento, enquanto o nosso propósito, a nossa comunicação não expressar essa edificação, eu quero te dizer que você vai ter dificuldade de se comunicar. Terceiro, casam-se com uma falsa crença. Que crença que é essa, meus irmãos? De que precisa que seu cônjuge haja dessa ou daquela maneira para que você se sinta seguro e tenha senso de valor pessoal. Relutamos em abandonar a ideia que nosso cônjuge tem de nos tratar de maneira correta. Meus irmãos, enquanto você quiser honrar alguém porque ele te honra, você está com um padrão fora das escrituras. Aleluia. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com bem. A Bíblia nos instiga, né? Nos ensina, nos instrui. Não nos cansarmos de fazer o bem. Não é dessa maneira, irmãos. Isso é uma crença falsa. É preciso parar de viver egocentricamente e buscar primeiro o propósito de Deus. Eu coloquei um trecho do Larry Crabb. Esse cara é um diretor de um instituto de aconselhamento bíblico e um psicólogo americano. Olha a frase que ele usa para falar sobre comunicação. Espera aí. Não há nada de errado em achar que Deus deseja que nosso cônjuge mude. O difícil é reconhecermos que não cabe a nós exigir isso dele e admitirmos que temos de assumir o compromisso de edificá-lo, independente de suas atitudes e condutas. Precisamos de uma fé muito firme para crer que Cristo nos basta e que podemos confiar a Ele, nosso cônjuge. Somente uma fé firme e madura nos capacita a continuar a buscar a edificação de nosso cônjuge, mesmo quando ele reage negativamente. Gente, o que a gente percebe nas relações conjugais? Me feriu, eu firo. Me comparou, eu comparo. Não me perdoou, não perdoo. É esse o nível. Irmãos, nós temos um padrão, nós temos um modelo bíblico para os nossos relacionamentos. Ah, me desagradou, não tem sexo. Ah, não me deu dinheiro, sem sexo. Mulheres que usam o sexo como arma contra o próprio marido. Não me pediu perdão, sem sexo. Como que pode? Irmãos, como que nós queremos ter a bênção de Deus? Como que nós queremos desfrutar? A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Você sabe por que tem casais que fica trazendo uma mala pesada em dia de chuva, cheia de pedra e sem alça para os seus relacionamentos? Porque não entenderam que nós temos que resolver as coisas diariamente. Diariamente. Falou uma palavra. Nossa, eu fico pensando tanto que o ser humano tem uma dureza no coração. Meu irmão, enquanto você olhar para o seu irmão e achar que você é melhor do que ele, nenhuma relação nossa vai permanecer, ou vai perseverar, ou vai pendurar. Sabe por quê? Perdurar. Por quê? Porque nós nos colocamos numa posição acima do outro. E nós somos um povo pecador. Pecador que se arrepende. A sua mulher está na mesma posição que você, camarada. Esposo, esposa, seu marido está na mesma posição que você. Comedores de arroz com feijão, nós somos. Mas o que acontece, irmãos? Quando nós ficamos com raiva, como é que nós lidamos com a comunicação? Olha só, nós ficamos irritados,
nós demonstramos um coração ingrato, nós ficamos cheios de mágoa e nós caminhamos desanimados. Estou desanimada com esse casamento. Não é assim? É porque nós não temos sustentado o nosso casamento dentro de um modelo bíblico, irmãos. Aleluia! É preciso reconhecer que para mantermos sempre o objetivo de edificar, nós precisamos nos submeter a Deus, deixando que Ele opere em nós a obra de santificação. Meu amado, eu sinto te dizer que Deus está usando essa florzinha de Jesus, que é a sua esposa, para haver santificação na sua vida. Eu sinto te dizer, minha irmã, que Deus está usando esse maridinho abençoado para aperfeiçoar a santificação na sua vida. Você pode estar se perguntando, então, pastora, como é que eu lido então com as minhas emoções? Será que nós devemos dizer ao nosso cônjuge tudo o que nós estamos pensando? Gente, como que você vai dizer para um homem, eu estou com vontade de te enforcar? Entende? Porque quem aqui nunca teve vontade de enforcar alguém? Várias vezes. 5.000 vezes por dia, alguns. A hora que você olha o seu cartão de crédito, fala assim, meu Deus, que máquina de gastar é essa que eu casei? O que faço com relação às emoções? É bom usar de total franqueza, isso é bíblico, irmãos. Irmão, você tem que entender que nós fomos chamados com o propósito de edificar. Tem esses dois elementos. E uma boa estratégia para resolver o problema das emoções é que não choque com o objetivo de edificar e nem provoque distanciamento entre os cônjuges. Gente, tem gente que se ressente. Às vezes você fala assim, você está soltando os cachorros nesse homem. Tá. O cara está aceitando. Você acha que ele está de boa. Você pensa. Isso causa distanciamento entre os casais. Isso esfria a relação, gente. Isso é cansativo viver dessa maneira. Nós temos que entender que nós temos um objetivo, e o objetivo é edificar. Nós temos um modelo bíblico para sustentar os nossos casamentos. Aleluia. O que fazer com relação às emoções? Vamos lá? Geralmente nós encontramos duas alternativas. Que alternativas são essas, irmãos? Primeiro, nós ficamos horrorizados diante dos sentimentos. Nós queremos negá-los a encará-los e reprimi-los. Não resolve. Uma das fases do luto é a negação, é você não aceitar. Meus amados, nós temos que aceitar. Em todo o casamento existe aquele que é o mais controlado com a finança e aquele que é mais descontrolado. Nós vamos ter que aprender a lidar, irmãos, com essas diferenças dentro das nossas relações. Segundo, nós podemos descarregar nos outros, justificando o nosso desabafo com esse pensamento: eu tenho o direito de dizer o que eu sinto. Você pode negar, você pode reprimir e você pode descarregar no outro. Só que esse é o modelo bíblico, irmãos? Não. Não é desse jeito que nós lidamos nem com as emoções e nem nos comunicamos numa relação dessa maneira. Se não devemos reprimir as emoções,
nem extravasá-las, então como nós devemos agir? Obrigado. Eu coloquei algumas circunstâncias aqui para a gente trabalhar. Ótimo, pastor. Como uma mulher deve agir com relação à raiva que sente quando o marido a humilha na frente dos outros. Como é que você lida com isso, minha irmã? Como o homem deve administrar a irritação que lhe aflora quando apresenta uma ideia e a mulher assume um ar de superioridade. Como uma mulher deve agir diante do medo e da irritação que a dominam, ao invés do marido disciplinar os filhos com excessivo rigor, descarregando neles suas próprias frustrações. A gente precisa entender que a gente não tem controle sobre o outro. Por isso que o seu desejo, você precisa colocar e apresentá-lo diante de Deus. Você não tem poder para mudar seu marido, você não tem poder para mudar a sua esposa, mas nós podemos apresentar os nossos desejos ao Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. Como uma mulher, o que um marido deve fazer com a mágoa e dor que sente quando sua esposa lhe diz não mais amá-lo? O que fazer quando não concordamos com a maneira que nosso cônjuge corrige nossos filhos? Coloquei essa de novo. Aleluia, gente. Que obra que é essa, gente? Eu nem preciso de microfone. Gente, olha só. Tem um texto na Sagrada Escritura que nos dá uma ideia de como nós devemos lidar com as nossas emoções, tá? Não é negando, não finge. Por que tem mulher que fica irritadíssima? Que ela está falando e você parece que você desliga, vai para Nárnia, qualquer outro lugar do mundo e tudo, né? Não, nós precisamos legitimar o sentimento da pessoa, irmãos. Não nega, não finge que não está acontecendo. Por exemplo, tem mulher que fala assim, nossa, meu casamento e tal, o cara está falando, meu casamento é maravilhoso. Gente, tem uma coisa errada. Se ela reclama e ele está vendo uma ótica que é distorcida de uma certa maneira, porque tem que estar bom, gente, tem que glorificar a Deus, tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício dos dois lados, de ambos os lados. Outro dia eu estava dizendo, irmãos, eu tenho mulher aqui que tem 2 empregos, eu tenho homem aqui que tem 2 empregos, aleluia, em nome de Jesus. Nós não podemos perder tempo, gastar energia pecando, brigando, com pensamento faccioso, eu vou me separar. Olha, enquanto você está pensando nisso, gente, você está deixando de orar. Você está deixando de crescer no Senhor, você está deixando de entregar seus desejos ao Senhor, você está perdendo tempo na sua vida. Eu acho Maurício muito sábio, que às vezes acontecem algumas situações, eu prontamente quero ligar para a pessoa e falar assim, irmão, converte, não sei o que, papapá. Aí o Maurício fala assim para mim, espera, Deus vai tratar. A hora que a pessoa chegar assim, bem abatida, você pode falar qualquer coisa que ela aceita. Porque, né, irmãos, nós precisamos entrar na prova, nós precisamos ser disciplinados por Deus, nós precisamos de passar pela disciplina do Senhor, para que o nosso coração se quebrante. É muito triste. Quero trabalhar um texto de Ezequiel, capítulo 24, do versículo de número 15 ao 18, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio.
Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Eu coloquei até em negrito lá: sofra em silêncio. Gente, qual que é a visão bíblica? Aqui Ezequiel perdeu a sua esposa. O que Deus queria mostrar para o povo? Que assim como a mulher de Ezequiel morreu, esse tratamento, essa morte seria um sinal para Israel. Por isso que Deus disse que ele não deveria lamentar a morte da sua esposa, da mesma forma que Israel não deveria lamentar a morte de suas famílias. Ezequiel foi obediente, submeteu à vontade do Senhor e ele se tornou um doloroso sinal para o povo. Deus queria mostrar, assim como ele, vocês precisam proceder da mesma maneira diante de mim, ao verem os seus entes queridos morrerem. Palavra dura do Senhor, né? Qual é a visão? Gente, também não estou dizendo que você não pode chorar. Não, eu estou dizendo que existe um modelo bíblico para nós nos comunicarmos. Nós precisamos entender o padrão de Deus para o nosso casamento. É amar a esposa, respeitar o marido e nos sujeitarmos uns aos outros. E nós temos um propósito diante de Deus. Que propósito é esse? Nós precisamos edificar uns aos outros. Qual é a visão bíblica para nós lidarmos com as nossas emoções, irmãos? Vamos lá? Primeiro, reconheça suas emoções, identifique o que está sentindo, mas não o expresse publicamente. Gente, esse povo que amanhece, vai lá para o Instagram, amanheci com uma dor no coração. Gente, eu acho ridículo. A minha opinião pessoal, me perdoa. Isso aí você está se expondo, meu irmão. Reconhecer para nós e diante de Deus aquilo que sentimos, conscientizando-nos de toda a carga emocional. Meu irmão, quando eu estou com raiva, eu falo para Deus assim: Deus, eu estou com raiva. Eu queria pegar o fulaninho pelo pescoço e falar assim: converte, aceita Jesus de novo. Gente, tem gente, aí começa as orações: Senhor. Gente, isso aí é hipocrisia diante de Deus. Tá sim de crente hipócrita, infelizmente. Isso é hipocrisia. Nós sentimos raiva. Ou tem alguém aqui que não está sob a terra? Hoje você já está com o corpo glorificado. Eu acredito que não. Segundo, sujeitar o extravasamento dela à realização dos propósitos de Deus para nós. Gente, crente pode divorciar, gente? Sim ou não? Não. Alguém disse sim aqui? Não, meus amados. Então, nós temos que viver de que maneira? Nós temos que viver de uma maneira que vai fazer com que a vida, irmão, seja mais leve, glorificando o nome do Senhor. Amém? Não tem jeito, você tem que amar a sua esposa e você respeitar o seu marido. É assim que funciona. Eu fico pensando, por exemplo, hoje na hora de vir para o culto, na minha casa, tem um monte de plantinha assim, que um dia o Maurício falou assim: Cíntia, vamos tirar essas plantinhas daqui, porque elas ficam arranhando o carro, porque elas sujam sua roupa, papapá. Aí hoje, a hora que eu fui entrar no carro, é lógico, sujou toda a minha roupa, todo o meu vestido atrás. Aí ele falou assim:
as plantinhas. Eu, na hora, eu me veio assim, e eu disse para ele, falei, você sabe qual foi meu sentimento? Você disse assim para mim, eu disse para você arrancar essas plantinhas. Aí ele olhou para mim, pastor Elongânio, né? Ele olhou para mim e falou assim, mas não foi isso que eu pensei. Aí eu falei assim, então tá bom, lindo. Pronto, tá bom, querido, tudo bem. Aí, gente, quando a gente não resolve as coisas, isso aí seria um motivo. Nosso Deus, está vendo você falando? Essa casa também é minha. Por que quer arrancar as plantinhas? Pois você sabe o que eu pensei depois? Eu falei, eu vou arrancar essas plantas. Entendeu, irmãos? Irmãos, tem coisa que é melhor a gente ceder. Vamos arrancar as plantinhas. Está decidido. Hoje mesmo, se tiver um jardineiro. Hoje não, mas amanhã com certeza. Gente, eu amo. Olha, o Larry Crabb é um cara muito bom da gente ler. Psicólogo, e ele é especialista na área de aconselhamento bíblico. Tem um livro dele chamado De Dentro para Fora. Gente, quando você vê o nome desse autor, você pode comprar sem medo. Esse foi um dos livros que nós lemos no seminário, De Dentro para Fora. E esse outro, não vou lembrar. Eu devia ter colocado o nome aqui. Eu extraí uma parte do livro do Larry Crabb para casais, que ele diz assim, portanto, sempre é certo reconhecer a existência da emoção. Contudo, a expressão dela só é legítima quando não contraria os propósitos divinos. Não devemos nunca externá-las apenas para desabafar, descarregar. Nós podemos admitir livremente o que sentimos para nós mesmos e para Deus, confiantes de que o Senhor, em sua graça, sempre nos aceita, sejam quais forem nossas emoções. Por outro lado, tampouco devemos reprimir todo e qualquer sentimento. Antes, porém, de extravasá-los também para outros, precisamos certificar-nos de que, ao fazê-lo, contribuiremos para a realização dos propósitos do Senhor. Aí sim, saberemos se podemos externá-lo ou não. Meu irmão, você só vai compartilhar daquilo que você sente, da emoção que você está sentindo, se aquilo for para edificação. Se não for, meu irmão, é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Tem psicólogo também, viu? Que você pode lançar a mão que vai te ajudar nesse aspecto, né? Podemos exercitar controle sobre as nossas reações, irmãos? Vamos pensar? Claro. É preciso primeiro reconhecer nossas emoções e depois expressá-las de forma seletiva. Quem aqui já se arrependeu de ter compartilhado alguma coisa da sua intimidade com alguém e de repente você foi surpreendido? Pode levantar os pés e as mãos, viu? Pode levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que para expressar algumas coisas nós temos que ser seletivos. Nossa tarefa agora é descobrir em que condições devemos externar nossos sentimentos, contribuindo para a realização do propósito de Deus, que é a edificação do nosso cônjuge. Gente, a Bíblia diz assim: poderão dois andar juntos se não houver entre eles acordo. Precisa haver acordo para a gente andar junto. Por exemplo, quando há alguma dificuldade para a gente se relacionar, em qualquer esfera, irmãos,
no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, no seu relacionamento familiar. Meu irmão, se houver acordo, por exemplo, não adianta você querer estar bem com o outro se o outro não quer estar bem com você. Você tem que esperar o tempo dele. Você já pediu perdão para alguém e ele falou assim: não, perdão você pede para Deus. Gente, é muita obra, não é? É muita obra. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, nós temos nos relacionado de uma maneira muito infantilizada. Gente, é menino que emburra. Não fala comigo, não. É coisa de menino. É menino que emburra, dá piti, sai batendo porta. Aí nós estamos vendo gente barbada com esse tipo de comportamento, gente. Gente adulta senta e resolve. Gente adulta senta e entra num acordo. Gente adulta, amadurecida, com o coração em Deus, fala assim: como é que diz a palavra de Deus? É assim, então nós vamos viver assim, aleluia. Se o meu marido não fizer, gente, se o seu marido não fizer, o seu dever é colocar ele diante da presença de Deus, no altar de Deus. Falar: o Senhor, cuida dessa obrinha gloriosa. O que nós precisamos entender? Como é que nós vamos, meus irmãos, exercitar esse controle sobre as nossas reações, que precisa ser de forma seletiva? Primeiro, existe diferença entre objetivo e desejo. Qual que é nosso objetivo? Edificar um ao outro. Pronto. Agora, o seu desejo, irmã, o seu desejo, marido, você precisa apresentar ao Senhor. Gente, outra coisa, tem que ser desejos bíblicos, né? É cada pergunta que esses crentes me fazem que eu fico assim: gente, não é possível. Esse aí está descendo de paraquedas aonde? É cada desejo que eu penso assim: não é possível, gente. Nossa, que pena que nós estamos transmitindo isso, que eu queria discorrer sobre um assunto aqui. Mas não é possível. Pastor já disse que não é possível, né, pastor? Tudo bem, pastor, já aceitei. Vamos lá. Como é que nós controlamos? Gente, existe diferença entre objetivo e desejo. Gente, eu nunca vou alcançar o desejo do outro. Tira isso da sua cabeça. Por exemplo, tem mulher que quer que o homem adivinha. Pum. Você sabe o que eu queria que você tivesse feito? Não. Coitado do homem. Não, o homem está lá, tranquilo. As mulheres querem que os caras adivinhem. Adivinhem o que é que eu estou pensando. Gente, nós temos que discernir entre... É indispensável estabelecer o objetivo de buscar o diálogo como forma de edificar o cônjuge. A gente começa nossos diálogos assim: você, fulano, que queria que eu arrancasse a plantinha. Não, gente. Esse tipo de diálogo já começou errado. Eu acho lindo, o Maurício sempre me ensina. Quando ele vai disciplinar alguém, o Maurício fala assim: ó, o pastor quer te dizer que ele te ama. Olha a diferença. Eu já falo. A classe do homem. Meu irmão, seu pastor te ama e tal, mas olha, isso aqui não agrada a Deus. Gente, no culto de terça, nós vamos começar a trabalhar os 5 solas da Reforma Protestante. E eu achei muito interessante porque eu ouvindo um teólogo e lendo, ele disse assim que por que as nossas igrejas hoje têm dificuldade em entender a disciplina? Sabe por quê? Porque é sempre baseado na justiça
e não na misericórdia. Por exemplo, não é como que um homem pecador vai me disciplinar? Por causa da misericórdia de Deus. Ele foi alcançado por essa misericórdia, a sua vida também foi alcançada pela misericórdia de Deus. Por isso que nós podemos disciplinar pessoas, por isso que nós somos usados para corrigir, por isso que nós somos usados para falar a respeito de pecado. Não é por causa da justiça de Deus, é por causa da misericórdia de Deus. Cuidado, pois ainda teremos o forte desejo que Ele também nos edifique. Gente, o tempo todo a gente quer ser amado. O tempo todo mulheres querem ser amadas. Aleluia. O que devemos fazer diante de tais anseios? Será que devemos ignorá-los, reafirmando sempre nosso propósito de edificar? Não adianta você ignorar. Não adianta, meus irmãos, nós temos que legitimar o sentimento e entender que nós não podemos expor tudo. Tudo é só diante de Deus. Devemos fingir que já que Cristo nos basta, a maneira como nosso cônjuge nos trata não importa muito. Claro que importa, né, irmãos? Só que não pode ser sua prioridade. E aí, engraçado, eu não tô nele. Tô. Nossa, parece que eu pulei alguma coisa. Não, tô aqui. Vamos lá. Coloquei um outro trecho do Larry Crabb. Um homem pode estabelecer o objetivo de que ao chegar em casa, após um dia duro de trabalho, a esposa o receba carinhosamente. Se em vez disso encontrá-la irritada e ela lhe perguntar rispidamente por que demorou tanto, aquele objetivo se frustrou, o objetivo do marido. Ele se sente encolerizado. Será que deve extravasar a cólera na esposa? Se ele tiver uma reação de raiva, ei, espere aí, depois de passar o dia inteiro trabalhando, é assim que você me trata? Seu objetivo naquele momento será desforrar-se, ou fazer com que ela pare de reclamar, ou então provocar nela sentimento de culpa, para que modifique sua atitude. Nenhuma dessas motivações promove a edificação dela. Gente, nem desforrar, nem fazer com que ela pare de reclamar, ou provocar nela um sentimento de culpa, não resolve. Sua intenção aí é manipular a esposa, e por isso tais motivações são pecaminosas. Como discernir entre desejo, objetivo e necessidade? Olha só, gente, necessidade, Jesus supre. Agora, desejo, Ele não tem obrigação de suprir, não. Necessidade é diferente de desejo. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Amém? Se você quer ter um marido diferente do que você tem hoje, se você deseja isso, se você anseia, qual é o seu caminho? É orar, minha irmã. É orar, meu irmão. Esse é o nosso caminho. Agora, necessidade, Cristo nos basta. Aleluia. Como é que nós vamos discernir desejo, objetivo e necessidade? Se não desejamos o amor de nosso cônjuge, não experimentaríamos alegria ao perceber a aceitação por parte dele. Então, meu irmão, outro dia eu falei para um querido, falei, nossa, tá brigando? Se ama demais, pode ficar tranquilo. Gente, casal que briga muito é porque ama demais. O problema é quando pinta a indiferença. Sabe quando é indiferente? Se a mulher está falando, estou nem aí. Como diz aquele corinho, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Quando pinta indiferença, em qualquer relação, gente,
entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre pastor e ovelha, quando pinta é indiferente. Enquanto está brigando, tem amor demais. Não esquenta não, e hoje vocês têm que aprender como lidar com isso, hein? E praticar. Entretanto, nosso objetivo nunca deve ser a satisfação desse desejo. Nunca deve ser satisfação de desejo, irmãos. Nós temos necessidade de segurança e senso de valor. Essa necessidade de segurança e senso de valor é Jesus quem nos dá. Você tem valor para Ele, você é precioso aos olhos dEle. Aleluia, você tem grande importância para Jesus. Ele morreu no nosso lugar. Aleluia, você caminha seguro com Ele. Eu não sei por que crente tem medo do amanhã. Eu não entendo como que nós que servimos a Deus, confiamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu vejo o crente questionando, eu vejo o crente perguntando onde está o meu Deus, eu vejo o crente com medo do amanhã, com medo do futuro. Meu irmão, que obra que é essa? É Cristo que suple plenamente todas as nossas necessidades. Contudo, Ele não prometeu atender todos os nossos desejos. Um dia eu conversando com uma mulher, ela disse assim para mim: não, eu já conformei, meu marido nunca vai atender todas as minhas expectativas. Mas ela não estava falando, amados, com esperança no coração. Ela estava falando amargurada. Porque Deus tem esse poder, meu irmão. É melhor nós termos um marido que está dentro da igreja, que ouve a palavra de Deus, e em qualquer momento o Espírito Santo de Deus pode constrangê-lo, do que você abrir mão do seu casamento, da sua vida, do seu compromisso diante de Deus. E aí, meu irmão, com certeza você vai enfrentar aí outras lutas, e olha lá se não são maiores. Nossos desejos de receber carinho, atenção, compreensão, respeito e fidelidade do nosso cônjuge acham-se no círculo do desejo. Tá? Carinho, atenção. Tem mulher que fala assim para mim: pastor, eu parece que falo uma coisa, meu marido entende outra. Nós não estamos falando, eu estou falando em português, mas eu acho que ele entende chinês. Gente, ninguém vai nos compreender totalmente. Sabe por quê? Até psicólogo, a gente só entende um tanto assim, um tanto que a pessoa nos conta. Assim nós nos sentimos seguros e com sensação de valor quando Ele atende a esses desejos. Contudo, Deus não prometeu satisfazê-los. O objetivo é um anseio que se acha sob nosso controle. Qual que é o objetivo? Edificarmos um ao outro. Esse é o objetivo. Isso está sobre o nosso controle. Por quê? Porque se eu sei que eu preciso edificar o meu marido, se você sabe que você precisa edificar a sua esposa, a responsabilidade está nas suas mãos. Agora, desejo passa pelo outro, irmão. Depende do outro. O desejo é um anseio que queremos fortemente alcançar, mas que não podemos obter sozinhos. Você depende do outro. Entende? É duro. Então, como é que nós vamos fazer diante dos nossos desejos? Gente, olha, o que nós temos que fazer? Nós devemos orar. Você quer ter a atenção do seu marido? Fidelidade? Mulherada, vocês precisam orar. Meu Deus, esse marido, os desejos dele. Desejos, irmãos, aqueles profundos. Que seja só para mim. Irmão, desejo é oração. Desejo, atenção, carinho. Aí o que a gente faz? A gente age assim: fulana me trata bem, também não trato. Aí, irmã, aí, meu irmão, como diz uma vez que eu ouvi um pastor dizendo,
A mulher não tinha atenção do marido, não tinha carinho do marido, de repente na internet conhece o Tigrão. Aí ontem eu disse isso para as mulheres aqui na Tarde de Mulher, gente, como que alguém que tem um codinome de Tigrão é digno de confiança? O Tigrão. Ai, gente, é muita balela com essas coisas do mundo, né? Gente, a gente caminha muito seduzido pelas coisas do mundo. Nós hoje não somos mais escravos do pecado, mas eu vejo que falta-nos uma vida espiritual sólida, falta entender sobre as virtudes cristãs, falta-nos entender, irmãos, do exercício das práticas cristãs, vida de oração, vida de jejum, meditar na palavra, congregar, estar presente nos cultos, nos falta essas coisas. E eu ainda vejo, irmãos, que há uma ação das trevas sobre a sua vida. Gente, outra coisa, quem que é o pai da mentira? Me conta, quem é o pai da mentira? Satanás. Então, meus filhos, mentira, você está abraçando o diabinho. Você está com ele assim, ó, abraçadinho. Se confundirmos objetivo com desejo, nós tomaremos decisões precipitadas e optaremos pelas atitudes erradas. Lembre-se, nós devemos orar por nossos desejos, assumir a responsabilidade de atingir os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo, irmãos? Edificação. O que são desejos, gente? Para a gente entender. Quero que meu marido entenda melhor o que eu penso. Leva tempo, gente. Gostaria que minha esposa se convencesse de que eu a amo. Ela é tão insegura. Se meu marido fosse mais carinhoso, eu voltaria para ele. Gostaria de sentir mais atração sexual por meu marido. Não tenho o menor desejo por sexo. Preciso ganhar mais dinheiro para sustentar melhor minha família. Isso são desejos, irmãos. Desejo, Deus não prometeu satisfazê-los, porque também passa pelo outro. Qual que é nosso objetivo? Nosso propósito é de edificar. Agora, as nossas necessidades, segurança e senso de valor, nós temos em Cristo Jesus. Tem mulheres, por exemplo, que estão acima do peso. Eu estou acima do peso, mas eu nunca me senti não desejada. E eu brinco com os irmãos, quando eu vou para a praia, gente, eu uso biquíni, eu não uso maiô, porque a barriga vai ficar branca, entende? Eu vou de biquíni, e eu sempre procuro aonde tem gordinhos. Eu não vou ficar perto das magras, as maravilhosas, lógico que não, gente. Entendeu? Gente, o povo complica tudo, aí senta perto daquelas mulheres, é aqueles aviões, aí já começa. O homem às vezes está até assim, ó. O homem está tendo que olhar para o céu. Coitado, chega da praia com o pescoço duro. Por quê? Porque tinha um avião do lado do homem. De vez em quando eu dou uma olhada para o pastor, porque o meu negócio é com ele, não é com as mulheres. Né, minhas irmãs? Né, meus amados? Às vezes eu dou uma olhada no pastor. Gente, um dia nós estávamos indo na igreja da Lagoinha, e lá tem umas escadas. Eu vinha na frente, aliás, Maurício ia na frente e eu atrás. A mulher pegou e falou assim para o Maurício: nossa, Deus, me envia um desses. Eu atrás, nós casados. Eu virei e falei: gente, dentro da igreja, irmão, não é no outro lugar. A mulher, o Maurício ficou ruborizado. Ele ficou vermelhinho, eu acho que ele pensou assim: meu Deus, me livra, me livra. Olha lá, ele ficou vermelhinho, olha lá. Eu peguei e falei para a mulher assim, ó: minha querida, orei demais. Chega junto. Até o Cleuber ficou vermelho, né, Carlos? Gente, essas coisas acontecem. Aí eu ia brigar com meu marido, ia dar um piti, e não sei o quê. O que é isso, gente? Falei, gente, orei demais, minha filha, vai orar.
Para de cobiçar o que é do outro. Gente, nós temos que transformar desejo em objetivo. Que jeito? Nós temos o objetivo principal. Qual é? Nós precisamos edificar uns aos outros. Como é que você vence? Olha, se você quer ser entendido de outra forma pela sua mulher ou pelo seu marido, vou escrever uma carta ao meu marido. Espero que ele entenda o meu desejo. Meu anseio é expressar-me com a maior clareza possível. Esse é seu objetivo. Se expressar de maneira clara. Segundo, minha esposa é muito insegura. Ela deseja ser amada. É o desejo da esposa. Vou elaborar uma lista de 5 coisas. Olha o objetivo. Que posso fazer durante a semana. Para demonstrar-lhe meu amor e em seguida pô-las em prática. O que eu percebo é assim, por exemplo, se existe algum tipo de insegurança, ao invés da gente deixar o outro informado, né, deixar o outro tranquilo, a gente se irrita. O que é que você está me ligando? Você quer saber que eu estou aonde, por quê? Aí, meus irmãos, gente, nós demonstramos que nós servimos a Jesus com 2 coisas: palavras e atitudes. Tem gente que fica assim, não, eu não vivo só de palavra, eu vivo de atitude. Não, você está errado. As nossas palavras e as nossas atitudes precisam, é isso que transforma desejo em objetivo, gente. Terceiro, tenho medo de voltar com meu marido, se ele não mudar, vou sofrer. Por quê? Porque é o desejo dessa mulher. Mas Deus quer que eu me disponha e eu edifique a vida desse marido. Gente, eu fico vendo o povo que quer separar. Aí, de repente, eles já estão lá, stup. Eu falo assim, gente, que obra que é essa, Jesus? Gente, tem gente que nem saiu o divórcio, já aparece com outra pessoa. Gente, isso é brincar com as coisas santas de Deus. Não tentou nada. Gente, é muito difícil quando a pessoa, ela começa com o mesmo discurso de 20 anos atrás. O mesminho. Parece aquelas vitrolinhas enguiçadas, sabe? Que não sai daquele disco. Gente, muda o ciclo. Gostaria muito de sentir mais atração sexual para o meu marido. Desejo. Obrigada, Carlos. Ei, Carlos, vai chegar seu tempo. Vou ver se estou guardando rancor no meu coração. Gente, quando a vida sexual do casal dá uma esfriada, será que existe rancor? Vocês têm orado juntos? Começa a ministrar sobre a vida do seu marido. Começa a ministrar sobre a vida da sua esposa. Toda sorte de bênção, sorte do céu. Aleluia. Em nome de Jesus, meu bem, deixa eu orar por essas mãos suas. Aonde você tocar vai ser abençoado. Aleluia. Gente, tem que pegar fogo de manhã para ter fogo de noite. Vou tentar ser mais carinhosa para que aos poucos vá aumentando minha afeição por ele. E orarmos mais juntos. Precisa ter um objetivo. Não adianta ter desejo e não ter um objetivo. Qual que é o nosso objetivo maior? Edificarmos uns aos outros. É assim que funciona. Estou precisando melhorar minha renda, esse é meu desejo. Então eu vou enviar currículo, vou pedir para fazer hora extra, vou aprender a me organizar financeiramente e eu vou orar por isso. Gente, tem irmão que ele não entende. Meus amados, quando eu quero oferecer alguma coisa melhor para minha família, se eu preciso de uma renda extra, eu tenho que trabalhar. 2 períodos. Agora tem gente que quer ficar balançando na rede. Meu irmão, sapeca fogo nessas canelas suas, meu amado. Tem um texto de Paulo que ele diz, aquele que não trabalha, não come.
Nós temos que trabalhar, irmãos. Mulheres aqui que precisam trabalhar. Meu irmão, abençoe sua esposa para que ela possa trabalhar, para vocês dois construírem algo juntos. Amém? Em nome de Jesus. Como é que nós vamos extravasar nossas emoções então, irmãos? Vamos lá? Ser tardio para irás. Já estou terminando, viu? O que é isso, irmãos? Nós temos que ser comedido com a nossa raiva. Irritação é sinal de propósito errado. Qual que é nosso propósito? Edificarmos uns aos outros. Quem age assim está pecando. Reconhecer a ira. Não se nega a ira, mas cuida para não se descontrolar. Terceiro, definir claramente os objetivos. Sentimos raiva quando nossos objetivos são frustrados. Lembra que desejo é diferente de objetivo. Se você quer conquistar algo com a sua esposa, meu irmão, você precisa traçar um caminho. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem homens que, geralmente, quem procura o pastor Maurício, os homens reclamam muito que as mulheres, depois que casam, parece que se acomoda com relação ao sexo. E homem, eu vou dizer para vocês, eles querem sexo de manhã, de tarde, na hora do almoço e de noite. Expressar os sentimentos e se isso servir para atingir o objetivo de edificar. Se não edifica, é entre você e Deus. Por exemplo, você chegou atrasado, existe uma desconfiança entre vocês? Primeira coisa que você tem que chegar, meu irmão, é dizendo: meu bem, eu reconheço tanto o seu trabalho aqui em casa. Meu bem, olha, tem tudo a pronta e a hora ao meu favor. Aleluia, eu me atrasei e já se justifica. Por que nós temos que expressar sentimento, irmãos? Senão vira raiz de amargura que distancia os casais. Tem homem que pensa que ele pode falar o que ele quer, do jeito que ele quer, e vai ficar por isso mesmo. Aí de repente, começa a ver: não, minha mulher está estranha. Raiz de amargura no coração. Vamos lá, quais são os testes da comunicação que eu quero passar para vocês? Como é que nós devemos reagir quando o nosso cônjuge expressa emoções? Como é que a gente deve reagir, gente? Maneiras que nós usamos de demonstrar rejeição aos sentimentos. Espera aí, no teste é o seguinte: toda vez que você ouvir seu cônjuge, ouvir alguém, você pensa assim: eu estou aceitando ou eu estou rejeitando isso? Tem homens que não deixam nem a mulher terminar de falar. Gente, um dia eu fui a um lugar e assim, eu vi um homem tratar uma esposa com tanta dureza, eu me envergonhei de ser pastora deles. Então, quando você estiver ouvindo sua esposa, seu cônjuge, seu chefe, isso me fez lembrar de um trabalho que eu tive. Meu chefe era incrível, mas de difícil relacionamento. Um dia ele chegou antes de todo mundo e escrevia assim na poeira do computador: você é um porco. Todo mundo que chegava, pensa, olha o bom dia de um chefe. Mas é um chefe. Está numa posição de autoridade. Teve gente que rejeitou. Eu aceitei prontamente. Falei: gente, vamos limpar os computadores? Maneiras de demonstrar rejeição dos sentimentos. Se você reage assim, meu irmão, você está rejeitando. Primeiro, defender-se ou explicar-se.
Quando você ouve o outro, aí você já começa a se defender, ou você quer se explicar, você está rejeitando o sentimento do outro. Segundo, você começa a atacar. Terceiro, você quer aconselhar. Olha só. Tem gente que quer aconselhar marido. Gente, o marido tem pastor. E você tem pastora. Assuntos ligados à vida espiritual são tratados pastoralmente. Não é você que às vezes estão no pé de guerra e vocês querem falar alguma coisa ligada à vida espiritual do outro. Isso incita a ira do outro. Aconselhar, depreciar. Você está rejeitando o sentimento do outro. Tem gente que quando vai ouvir o outro, ele começa falando assim, não há razão para você se sentir assim. Pastor, eu dou tudo para essa mulher. Quinto, corrigir. Não dá certo, gente. Isso aí é rejeitar o sentimento do outro. Defender, se explicar, atacar, aconselhar, depreciar e corrigir. Como é que então nós devemos lidar, irmãos? Maneiras de demonstrar aceitação do sentimento do outro. Primeiro, eu preciso refletir. Refletir e espelhar. O que é isso? Olha, será que eu entendi? Meu bem, parece que você está se sentindo assim. Eu acho que você ficou ressentida. Segundo, procurar esclarecer. Você está querendo dizer isso mesmo? Mas a gente ouve o outro. Gente, toda comunicação, por exemplo, toda comunicação existe um distanciamento. Às vezes a pessoa falou uma coisa, mas não foi isso que ela quis dizer. Você já interpretou, você já soltou os cachorros. Aí é difícil. Analisar. Em quais outras situações, meu bem, você também se sentiu assim? Ampliar. O que é isso? Eu entendo como você se sente. Se eu estivesse no seu lugar, é isso mesmo que você sente? Meu irmão, para de ter uma visão reduzida. Já que nós temos que lidar com o outro, eu preciso entender como funciona o pastor Maurício. Você precisa entender, o Maurício precisa entender como funciona a pastora Cíntia. E quinto, pedir perdão. Eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter feito isso, me perdoa. Gente, e outra, pedir perdão, você tem que dizer o que foi feito e o que foi dito, não é assim, me perdoa por qualquer coisa. Tem gente que pede perdão para mim, pastor, assim. Pastor, ó, se em algum momento, eu falo, ficou estranha. Só que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Tem gente que me pede perdão, assim, Deus fala assim comigo. Ixi, falou pelas tuas costas. O problema não é falar, irmãos. O problema é sustentar o que se fala. O problema é assumir. Vamos lá, para a gente encerrar? Aprendemos então, como é que você vai aceitar o sentimento? Você vai refletir, você vai procurar esclarecer, você vai analisar, você precisa ampliar, porque você tem que entender o outro e você tem que pedir perdão. Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Trechinho do Larry Crabb. É claro que não há nada de errado em nos esforçarmos para atingir nossos objetivos. Esperança de que nossos desejos se realizem. O que não devemos fazer é fixar o coração na busca dos nossos desejos.
A Bíblia ensina que temos que buscar primeiro o reino de Deus e juntar tesouros no céu. Temos que fixar o coração no objetivo de adorar e servir a Deus e de nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Adorar, servir e nos tornar mais semelhantes a Jesus, meus irmãos. Isso é buscar, isso é priorizar o reino de Deus. Para a gente encerrar, eu quero deixar um livro de sugestão para vocês aí. Esse livro, Instrumento nas Mãos do Redentor. Gente, esse livro, você vai ler chorando. Isso aí vai te rasgar. Gente, quem tem dificuldade para relacionamento tem que ler esse livro. Em qualquer esfera. Instrumento nas mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Amém?